Alô pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Panfilo Lobato, professor de Legislação de Trânsito aqui do Elite Concurso. Estou aqui para dar uma dica para vocês no quadro Pega a Visão. Hoje nós vamos falar sobre infrações não pontuáveis. Então bora lá, galera. Nosso tema de hoje do quadro Pega a Visão é infrações de trânsito não pontuáveis. Em regra, quando o condutor ele comete uma infração de trânsito, a tendência é que essa infração tenha pontuação registrada no seu arquivo RENASS. Aqui eu tenho um quadro de tipos de infrações, que nós já sabemos. As infrações elas podem ser do tipo gravíssima, podem ser do tipo grave, do tipo média e do tipo leve. E, consequentemente, essas infrações, quando cometidas, elas irão gerar pontos no seu prontuário como condutor habilitado. As infrações gravíssimas geram 7 pontos, as infrações graves 5 pontos, as infrações médias 4 pontos e as infrações leves 3 pontos. Mas por uma questão de política, o legislador ele decidiu selecionar algumas infrações que não geram pontuação em o seu prontuário como condutor. Você irá pagar o valor da infração, consequentemente, pelo seu cometimento, mas não vai gerar a pontuação. É o que nós chamamos hoje de infrações não pontuáveis. E quais infrações são essas aqui? Em primeiro momento, eu tenho as infrações que são cometidas por passageiros, mas não é qualquer infração cometida por um passageiro. É preciso que alguns requisitos eles sejam alcançados para que essas infrações cometidas por passageiros não gerem pontos para o condutor, uma vez que quem pode receber pontuação por infrações ou é o condutor, ou é o proprietário do veículo, ou é o principal condutor daquele veículo. Então, em que situações as infrações cometidas por passageiros não irão gerar pontos no prontuário daquele condutor? Olha os requisitos. Primeiro, é necessário que esse tipo de passageiro esteja sendo transportado em um ônibus. O legislador ele selecionou no texto da lei o tipo de veículo específico. É ônibus. Eu não vou confundir com micro-ônibus, eu não vou confundir com automóvel. O único veículo alcançado por essa norma é o ônibus. Então é o primeiro requisito que eu preciso observar. Segundo requisito também específico, o transporte nesse ônibus precisa estar sendo realizado por rodovias no Brasil. Nós sabemos que as vias rurais, elas se classificam de duas formas, em rodovias e estradas. E essa norma de não gerar pontos para o condutor do veículo depende de você estar sendo transportado em um ônibus e esse ônibus está sendo conduzido por uma rodovia. Outro requisito, a viagem que está sendo realizada. Essa viagem precisa ser uma viagem de longa duração ou ela pode ser internacional, interestadual, intermunicipal, por fretamento ou por turismo. Imaginem que você fretou um ônibus para fazer uma viagem de turismo de Belém até Fortaleza e você é condutor daquele ônibus. E o passageiro desse ônibus tem um comportamento que pode gerar infração de trânsito, prevista pelo CTB. Se você está conduzindo um ônibus, esse comportamento do passageiro se deu numa rodovia, numa viagem de turismo de longa duração, essa infração, apesar de ser gerada, ela não vai gerar pontos para o prontuário daquele condutor, porque dessa forma o legislador selecionou esses requisitos para que a pontuação não pudesse ser gerada. Agora, muito cuidado com uma exceção. Qual é a exceção? Que mesmo sendo gerada a infração pelo passageiro, nessas condições, a pontuação vai para o prontuário do condutor. As infrações referentes ao uso do cinto de segurança. Continua sendo obrigatório que todos os passageiros nesse transporte usem cinto de segurança. Se ele for flagrado nessa condição, sendo conduzido por ônibus em rodovias nessa condição de viagem estiver sem cinto de segurança, a infração vai ser gerada e a pontuação será cadastrada no prontuário daquele condutor. Das infrações não pontuáveis, essa é o que tem o maior número de requisitos. Agora, bora para uma sequência de infrações que foi selecionada pelo legislador, que não vai gerar pontos para o prontuário daquele condutor. O artigo 62, inciso 1, é uma delas. O que diz o artigo 62, inciso 1? Conduzir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir e autorização para conduzir ciclomotores. Imagine só, esse condutor que foi flagrado na direção do veículo, ele não possui uma CNH, ele não possui uma permissão e não possui uma ACC.
Se ele não possui esse documento, não há como gerar pontos, porque ele não tem um prontuário como condutor. Então, a geração de pontos, ela já não iria ocorrer mesmo. Então, essa é uma das infrações não pontuáveis, não gera pontos. Vai gerar os valores para o proprietário do veículo, mas não vai gerar pontos. Outra infração não pontuável, o artigo 221. Aquele condutor que é flagrado conduzindo o veículo com placas em desacordo com o estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito também estará sujeito a uma infração, mas ela não vai gerar pontos no prontuário daquele condutor. Artigo 230, inciso 7. Aquele que for flagrado conduzindo o veículo que tiver tido suas características alteradas irá ser punido pela infração de natureza grave, mas ela não vai gerar pontos no prontuário daquele condutor. Infração do artigo 230, novamente, só que no inciso 21, que são para os veículos de carga que tiverem com falta de inscrições ou simbologias referentes ao peso bruto total, à lotação do veículo. É uma infração também de natureza grave, mas que não vai gerar pontuação para aquele condutor. Artigo 232, que fala sobre os documentos de porte obrigatório. Você ser flagrado conduzindo o veículo sem portar os documentos é infração de natureza leve, mas ela não irá gerar pontos para o prontuário do condutor. Artigo 233, sem registro na forma do artigo 123, nós temos o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que, no prazo de 30 dias, o proprietário do veículo, caso ele mude a propriedade do veículo, ele deve registrar esse veículo em nome de um novo proprietário. Se ele não fizer isso no prazo legal, está sujeito à infração do artigo 233, mas essa infração não irá gerar pontos. E, por último, a do artigo 240, que é a baixa de registro. O proprietário de um veículo, quando esse veículo ele é considerado um veículo irrecuperável, ele não tem mais possibilidade de circular, o proprietário ele precisa da baixa do registro daquele veículo. E ele tem um prazo para dar baixa, que é de 30 dias. Se ele não fizer, está sujeito à infração do artigo 244, mas essa infração também ela não gera pontuação. Essas primeiras infrações é uma questão mesmo de política. É questão de não querer gerar pontos para o proprietário ou condutor daquele veículo. Agora nós temos um outro grupo de infrações. Aqui eu tenho as infrações com previsão de suspensão. Algumas infrações previstas no CTB, ela tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir. E se a penalidade principal é a suspensão, essa infração, ela não precisa gerar pontos, uma vez que automaticamente a suspensão ela já vai ser aplicada. E quais infrações seriam essas que poderiam gerar essa suspensão? Nós temos aqui um rol de artigos que vai do artigo 165, é o primeiro artigo 165 do CTB. Eu tenho depois o artigo 165A, artigo 165B, todas essas são autossuspensivas. Artigo 170, o artigo 173, aí eu tenho uma outra sequência aqui, artigo 174, artigo 175, artigo 176, artigo 191, artigo 218, inciso 3, todas essas são não pontuáveis porque dão suspensão direta. Além do artigo 218, eu tenho a suspensão no artigo 244, do inciso 1 ao inciso 5, e o artigo 253A e o artigo 253A no seu parágrafo 1º. Essas são as infrações autossuspensivas. Aqui eu tenho 165, dirigir sob a influência de álcool, 165A, a recusa quanto ao teste de alcoolemia, 165B, reprovação em teste e exame toxicológico, 170, ameaçar pedestres e veículos em via pública, 173, disputar corrida, 174, participar de competição esportiva não autorizada, 175, manobra perigosa, 176, deixar de tomar as providências necessárias em caso de acidente com vítima, 191, forçar passagem entre veículos, 218.3, velocidade excessiva em mais de 50%,
244 do 1 ao 5 é a condução de motocicleta, motonetas e ciclomotores, transportando menores de 10 anos, fazendo malabarismo, algumas condutas sem capacete. 253 e 253A são infrações relacionadas ao bloqueio intencional de vias. Esse grupo de infrações, por elas serem autossuspensivas, ela não vai gerar a pontuação no prontuário do condutor, até porque não teria mais finalidade para isso, já que a finalidade das pontuações é justamente chegar a uma penalidade de suspensão. Se ela é autossuspensiva, não precisa gerar a pontuação. E o último grupo de infrações está aqui, olha. As infrações aplicadas a pessoas físicas ou jurídicas, sabendo que essas infrações que nós vimos anteriormente, elas podem ser aplicadas a pessoas físicas ou jurídicas. Então, qual é a diferença aqui? É que essas infrações são aplicadas a pessoas físicas e jurídicas quando elas cometem a infração sem o uso de um veículo. Porque é possível e tem previsão legal no CTB que pessoas físicas ou jurídicas sejam punidas sem fazer uso de um veículo. Certo? Então, para essas pessoas físicas ou jurídicas, como elas não utilizam veículos e provavelmente não são condutores habilitados, não há pontuação porque não há prontuário, mas há o cometimento de infração e a punição por elas, só não há pontuação. Então, fique ligado nas infrações não pontuáveis e pega essa visão.